Olá, boa noite, ouvinte da FM Universitária 96,7. Hoje, sexta-feira, dia 26 de junho de 2015, e começa agora o Educando Consciências, um bate-papo interativo sobre temas relevantes e atuais na sociedade. Aqui você encontra informação, discussão e conhecimento. E como sempre, aqui ao meu lado para movimentar os debates, o professor Alessandro Façanha. Boa noite, professor. Boa noite, Clarissa Fortes. Boa noite, ouvinte da FM Universitária. Para você que nos escuta, nós estamos hoje com uma reformulação na nossa equipe. Nossa equipe está sendo ampliada e hoje aqui na locução, a partir de hoje, melhor dizendo, contamos com a presença da Clarissa Fortes, você que estava acostumado já com a voz da Elana Marvel, com a voz da Jéssica Libânio. Ambas estão tocando outros projetos e a gente gostaria também aqui de fazer a nossa, dar o nosso abraço, render a nossa consideração para pessoas que também contribuíram muito com Educando Consciências, aproveitando também para mandar um abraço para Jociara Luz, também para Neemias Lima, que agora estão se formando, entregaram o TCC essa semana e já são, para mim, jornalistas, enquanto os outros jornalistas em formação. Então, abraço a todos vocês, seja muito bem-vinda, Clarissa. Aqui é um bate-papo, como você falou, interativo, de temas muito importantes para a nossa sociedade. E o tema de hoje, ouvinte da FM Universitária, é um tema bastante interessante que está sendo muito veiculado atualmente na mídia, que é a redução da maioridade. E aí nós colocamos redução da maioridade penal, solução ou agravo. E para debater conosco aqui, Clarissa, quem está nos estúdios? Temos aqui a delegada da Delegacia de Segurança e Proteção ao Menor Infrator de Teresina, Thaís Paz, e a professora do Departamento de Serviço Social da UFP, Maria Dalva Macedo. É isso aí. Então, o Educando Consciências está no ar. Primeiro, eu gostaria de agradecer às nossas convidadas em ter aceito o nosso convite. É sempre muito bacana a gente contar com pessoas que têm muito a contribuir, sobretudo porque este programa, delegada, este programa, professora, ele chega aos 4 cantos do planeta através da internet, no nosso FM UFP, e obviamente ele chega na perspectiva da gente tentar provocar a construção de uma cidadania, de um pensamento mais autônomo, mais crítico. Quando a gente fala de redução da maioridade penal, então, é algo que eu fico muito preocupado em a gente ter um debate franco, um debate maduro, um debate consciente, porque existe hoje, obviamente, correntes que pensam favoráveis, existem correntes que pensam contrariamente. Aqui, obviamente, a ideia, a intenção não é que você exponha necessariamente o seu ponto de vista. Se você quiser, obviamente, externar, óbvio que está à vontade, mas a ideia é a gente trabalhar em cima de índices, em cima de concepções. E aí, começando com a delegada, por exemplo, eu gosto muito de dizer o seguinte, que a gente tem que se amparar em dados, né? As estatísticas, elas servem para a gente ter uma reflexão em cima daquilo que está acontecendo de um ponto de vista mais quantitativo, né? Apesar de que os números, às vezes, também precisam ser vistos dentro de uma reflexão mais analítica. Eu gostaria, assim, se possível, para a gente entender o panorama local, né? O panorama local de Teresina, você enquanto delegada, como é que estão esses índices, essas estatísticas em relação ao menor infrator? Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite ao professor Alessandro, né, e desejar uma boa noite aos ouvintes da Rádio Universitária. Pois bem, professor, o que acontece hoje aqui em Teresina é que nós temos altos índices de cometimento de atos infracionais por menores infratores. Nessa questão, o que a gente pode ver é que por mês a gente está tendo a apreensão de aproximadamente 80 adolescentes. São apreendidos por mês aqui em Teresina. Apreendidos com auto de apreensão em flagrante, porque também nós temos um outro procedimento chamado boletim de ocorrência circunstanciado, que é quando um menor comete um ato infracional sem violência ou grave ameaça à pessoa, como, por exemplo, um ato infracional equiparado a um crime de furto, a um crime de receptação, que ele é autuado, é feito um BOC, mas ele é imediatamente liberado, entregue à família, caso a família o receba na central e se responsabilize por ele, na central de flagrância. Certo. E agora, quando eu falo 80 adolescentes aproximadamente
são apreendidos, eu digo, são apreendidos por auto de apreensão mesmo, que são crimes mais graves, principalmente o crime, o ato infracional equiparado ao crime de roubo majorado, que é aquele cometido com o uso, por exemplo, de uma arma de fogo, né, ou em concurso de pessoas, quando ele é cometido em companhia de um outro menor ou de um maior. Certo. Pegando um gancho, professora Dalva, na fala da delegada, eu gostaria de observar o seguinte. Clarissa depois vai entrar com esses dados mais específicos, né, que é em relação a pesquisas de opinião pública, porque enquanto representante aqui da mídia, ela é também uma corresponsável por essa atmosfera midiática, vamos dizer assim, e às vezes espetacularizada, inclusive não só na questão do menor, mas em outras questões sociais também. Um fato que me preocupa, por exemplo, o Datafolha, por exemplo, colocou há uma semana atrás, na cidade de São Paulo, que aproximadamente 93% da população seria favorável à redução da maioridade penal. Houve, inclusive, uma pesquisa aqui também, em Teresina, e eu queria abordar dois aspectos. O primeiro, para você, e depois para a Clarissa. O primeiro seria o seguinte: o que me preocupa da análise fria dos números é o seguinte. Em São Paulo, por exemplo, 1% dos homicídios apenas é cometido por menores. 1,5% apenas dos roubos com armas são cometidos por menores. E 2,6% dos latrocínios são cometidos por menores. Então, nesse universo quantitativo, no meu entendimento, esses números eles são pequenos. E enquanto 93% da população ser favorável à redução da maioridade penal, me coloca dentro de uma perspectiva de que isto está se pondo como uma solução para a demanda de violência, que muitas vezes é espetacularizada pela mídia. Coincidentemente ou não, a maioria das pesquisas ela é feita depois de um evento violento que é veiculado com ênfase pela mídia. Aqui em Teresina, por exemplo, nós tivemos, infelizmente, aquele episódio de Castelo, né? Se a gente fosse fazer uma pesquisa agora, talvez os números fossem afetados por esse impacto social. Como é que você vê isso enquanto assistente social, né? Enquanto estudiosa do assunto, enquanto pesquisadora e enquanto cidadã? Os números, eles se contrapõem dentro de um paradoxo. A redução da maioridade penal, na verdade, talvez afetasse uma parcela mínima de eventos. E, em contrapartida, a população vê isso como uma solução imediata para este fato. Como é que você percebe isso? Boa noite. Eu quero agradecer o convite aqui, ao professor Sandro. E esse tema, de fato, ele está sendo colocado, né, eu diria assim, com uma diversidade de interpretações. E é interessante, né, essa pergunta, porque talvez é o que está precisando mais, né, esclarecer a sociedade, né, nós cada vez mais procurarmos conhecer essa realidade para a gente interpretar esses números. Então, eu acho que na sua fala você deixou uma coisa assim bem clara. Depois de um episódio como esse, né, que indignou todo mundo, e com certeza ninguém vai dizer que é um episódio que pode ser naturalizado, a população e a própria forma como foi veiculado, como tem sido veiculado, a população vai querer uma resposta imediata, né? Sim. Isso a gente vê que vem acontecendo paulatinamente em várias situações. Eu tenho sido muito convidada para discutir, né, com a imprensa a questão da segurança pública, sempre quando tem um alto índice de violência em determinados lugares da cidade. Eu sempre coloco isso. Foi um episódio do Promorá, foi um episódio da Vila Irmã Dulce, e cada episódio que vai acontecendo, isso vai se tornando vai dando exatamente uma ideia de que a violência social ela está em todos os lugares, né? Então, a questão do adolescente, no cometimento de ato infracional, passou a ser considerado como sendo a ação mais grave que está acontecendo no contexto da violência social urbana. No entanto, esses dados, como o próprio percentual aqui, né, tem se mantido. Eu fiz a última, quando eu fiz a defesa do trabalho, foi em 2003. E aí a gente vem acompanhando,
tem se mantido com esse percentual. Eu lembro que na época, eu fazendo o levantamento, e não teria nem representação estatística, né, dos dados do cômputo geral, em termos de Estado e em termos mesmo nacional. E isso vem se repetindo. Então, significa dizer que não é esse percentual de cometimento de ato infracional que representaria uma violência, né, de grande dimensão numa cidade como a nossa. Certo. A outra questão é o significado do ato infracional. Se nós temos um percentual de roubo, de furto, de latrocínio e de homicídios, então cada ato desse, né, a doutora, tenho certeza que ela poderá complementar, tem um significado no contexto social, econômico e político do país. A gente tem observado que os atos infracionais que estão relacionados a roubo e furto, eles têm maior, ou seja, é considerado assim de maior volume, né, principalmente em São Paulo, nas grandes cidades, o que representa que está relacionado ao contexto econômico. Certo. Então, isso precisa que a gente dê qualidade. Qual o sentido, Sim. né, de um adolescente roubar um tênis, roubar um celular, roubar uma bolsa? Sim. Né? Qual o significado disso aí, desse contexto socioeconômico que nós estamos vivendo? A outra questão é o latrocínio. Eu entrevistava adolescentes que participavam, né, no momento em que ele iria furtar, quer dizer, roubar, furtar, ele usava a arma. E ele colocava assim, olha, naquele momento eu não pensei na consequência. Quando eu via aquele movimento, eu já achava que a pessoa vinha para cima de mim, então acontece exatamente dessa forma, né? Lógico, não estou querendo dizer que isso seja um ato normal, né? Mas eu tenho um significado também na ação. Por que esse adolescente age dessa forma, né? Então, a interpretação dos dados, a gente vai exatamente compreender que a naturalização da violência faz parte do meio social hoje. Nós temos uma construção cultural da violência. E os adolescentes que estão em cometimento de ato infracional, eles têm, pelo menos os que estão respondendo a processos ou que estão cumprindo medidas, eles têm um histórico de convivência com a violência desde criança. Então, a naturalização da violência é muito presente na vida deles, né? E isso traz exatamente uma interpretação do significado da inserção do adolescente nessa relação com crimes, né? Com crimes considerados dessa natureza, né? Então, eu vejo que a população hoje defende o rebaixamento da maioridade penal porque não consegue entender qual a penalidade que está sendo atribuída ao adolescente que comete o ato infracional. Entendo. Nessa perspectiva, eu já vou deixar aí, eu quero ouvir, Clarice, em relação a essa questão da mídia, porque eu vejo, Clarice, a mídia dentro de um contexto, eu, enquanto professor, eu vejo a mídia dentro de um contexto de construtor de uma cidadania. E quando essas questões são colocadas, por exemplo, dentro do contexto midiático, do espetáculo, eu percebo que, obviamente, algumas mídias, não posso generalizar, mas fazem tudo pelo apelo sensacionalista, até para que se tenha audiência, né? Porque a espetacularização do crime, da violência, a banalização desta, se tornou espetáculo de audiência, sobretudo nos horários de maior pico das famílias em casa. E aí, assim, como é que você vê isso dentro do... Você é uma jornalista em construção, mas é uma pessoa que, antes de ser jornalista em construção, é também cidadã. Como é que você percebe isso hoje na formação do jornalista, por exemplo? E, aproveitando já o gancho para deixar aqui para vocês refletirem enquanto ela fala, violência para mim, por exemplo, em alto grau, é você ter hoje o adolescente, o jovem, a criança, numa situação de vulnerabilidade, quando você coloca, por exemplo, que 36% dos crimes hoje são não cometidos, mas são vividos, sofridos por crianças e adolescentes. E o que me deixa muito
pensativo é que quando uma criança, um adolescente comete um crime, há uma espetacularização disso em torno do fato. Quando ela sofre, não há o mesmo processo com a mesma intensidade. Então, assim, que mídia estamos construindo nesse contexto? Pois é, aqui na universidade a gente debate muito sobre o tema, porque a mídia tem um poder de informação imenso, principalmente a televisão, que é o meio mais consumido, e esses programas policiais, tanto local quanto nacional, acabam não ajudando nesse debate, porque eles mostram o que o menor cometeu e tal, mas não problematiza, não mostra dados, não contextualiza, só utiliza ele para mais uma forma de conseguir audiência mesmo e tal. E aí, pois é, saiu uma pesquisa do Datafolha essa semana, dizendo que 9 entre 10 brasileiros são a favor da redução da maioridade penal. E isso acaba entrando muito na influência que a mídia tem, por ser esse principal meio de informação. E também na pesquisa incluía a questão de renda, a questão de escolaridade, que também tem essa relação com a fonte de informação sobre o tema. Então, nesse contexto também, já deixando aquela reflexão anterior para vocês, existe um outro dado que de repente seria interessante vocês comentarem, que é da reincidência, né? Se a gente pegar, por exemplo, hoje dados de reincidência, apesar desses dados eles precisarem ainda ser cruzados dentro de um modelo estatístico mais aperfeiçoado, mas entende-se hoje que cerca de 60% a 70% das pessoas que estiveram dentro de presídios, elas tendem a reincidir. E quando estão nas casas de internação, essa reincidência ela cai para 20%, 30%. O que talvez demonstre que o aspecto, talvez, da punição, né, nessa perspectiva judaico-cristã, nós temos uma perspectiva cultural da punição, como se a punição edificasse. Essa punição, dentro de uma perspectiva onde não há um aparato de socialização, de reintegração, de profissionalização, onde o ócio existe, e aqui vem à minha mente, por exemplo, Pedrinhas, né? As pessoas elas não precisariam nem ter ido à Venezuela para constatar o que eles queriam, bastava ter ido aqui mesmo no Maranhão, que eles teriam visto, e talvez nem tivessem tido uma jogada política que teve, mas enfim, como é que você vê essa reincidência dentro desse contexto do presídio em contrapartida com as casas de internação? Professor Alessandro, em primeiro lugar eu queria falar aqui porque a professora Dalva mencionou assim, que realmente esses adolescentes, durante a prática do ato infracional, eles realmente não têm o amparado que deveria ter, né, professora? E, de fato, nós temos como pano de fundo desses adolescentes dependência química, nós temos tráfico de drogas, nós temos faltas de políticas públicas e nós temos a questão midiática atuando aí na sociedade consumerista, né? Que faz o adolescente acreditar que para ser feliz, para ser uma pessoa realizada, de sucesso, ele tem que ter um tênis da moda, ele tem que ter um relógio bacana, ele tem que frequentar bons lugares, ele tem que estar com a carteira cheia de dinheiro para chamar as mocinhas para saírem. Então, isso tudo conta, né? Eu gostaria de mencionar também que nessa situação, o adolescente, ele é autor de ato infracional, mas ele também é vítima da sociedade, né? E nós temos também, como foi mencionado aqui, falado dele, do menor vítima, nós temos também a instituição Polícia Civil, tem a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que é a DPCA, que é a que vai atuar nos crimes que nós temos menores vítimas, certo? Então, essa é a diferença da DPCA para a DSPM. A DSPM são duas atos infracionais cometidos por adolescente. Certo. Com relação à reincidência, a gente tem observado que existe realmente casos de reincidência, mas se comparado nas casas de internação, no caso aqui em Teresina, o CEIP, que é o Centro de Internação Provisória, e o CEM, que é o Centro de Internação Masculina. Nós temos o CEF também, que é o Centro de Internação Feminina, mas é muito pequena a quantidade de menores do sexo feminino que praticam atos infracionais. É insignificante mesmo. É assim, a coisa de 2%, 3% dentro de uma estatística, né? Então, o que se vê é que realmente essa reincidência ela é menor.
Deve também ser apurado também a questão de que quando o adolescente completa os 18 anos, ele não volta mais para casa, certo? Para a casa de internação. Ele vai ter a condenação dele num presídio. Por isso que eu fiz a questão de dizer assim, que esses dados eles precisam ser cruzados estatisticamente tem que melhor, ser obviamente, mas enfim, teria essa perspectiva também. Nesse contexto, professora, como é que você... Pode até usar esse aqui. Nesse contexto, como é que você vê isso? Essa questão da punição enquanto, entre aspas, conduta de edificação e aquilo que eu acredito, por exemplo, faltar, não só nas casas de internação, mas dentro dos presídios mesmo, é uma reintegração social. Essas pessoas deveriam estar lá estudando, se profissionalizando, se ressocializando, uma vez que até a falta de estudo é um promotor desta violência futura. Como é que você percebe isso? De fato, nós temos, eu gostei muito dessa sua frase, né? Nós temos uma cultura de punição. E a gente começa dentro de casa, né? Se uma criança de 2, 3 anos faz alguma coisa que não é do padrão do adulto, a gente já está punindo, né? Então, a gente, de fato, não falta essa punição. Então, não é por isso que a gente possa dizer que é falta de limite, que há o cometimento de uma infração por um adolescente. A questão da reincidência e da não ressocialização, os estudos já comprovam. Nenhuma pessoa presa se ressocializa na prisão. Então, isso é uma comprovação. É um mito se achar que a prisão é um lugar de ressocialização. E as prisões nossas, nem se fala. Não podemos pensar. A gente tem que pensar que quem entra num presídio de adulto, ele não vai sair bonzinho. Ao contrário, se ele não era uma pessoa violenta, ele vai ser mais, né? Nas casas de internação para adolescentes infratores, o estatuto exige que tenha um lugar onde tem todo essa complementação de políticas, onde não há ociosidade, onde não há profissionalização. E isso a gente vê que ainda é muito precário. Nós tivemos vários momentos que não teve isso, e isso tem procurado ser melhorado, mas ainda é muito precário. Então, vários motivos a gente poderia encontrar para dizer assim, por que reincide? Mas também essa reincidência, que é mínima, eu concordo com ela, é mínima, tem a ver com a não aceitação na própria sociedade. Um adolescente que passa por uma medida socioeducativa, ontem eu estava reunido com 80 adolescentes que estão em cumprimento de medidas em meio aberto e suas famílias, e os depoimentos foram muito ricos que mostram exatamente isso. Quando você sai de uma medida, mesmo sendo uma PSC, ele já está taxado. Então ele não vai encontrar lugar nem na escola e nem em outro lugar para voltar a fazer parte como cidadão. Certo. Outra questão que eu acho importante a gente colocar no contexto se a gente pegar, por exemplo, a fala do deputado Marcos Rogério, do PDT de Roraima, ele defende, assim como outros parlamentares, a redução da maioridade dentro de um contexto apenas do crime hediondo, né? E aí um dos argumentos que se coloca, que de certa forma pode até ter uma significância, é que o jovem hoje não é mais o mesmo jovem da década de 40, da década de 50, que o jovem evoluiu por conta da informação, do conhecimento, etc, etc. Eu até concordo com isso, que o jovem hoje ele é muito mais preparado. Do que eu acho paradoxal é você pensar que se o jovem se constrói hoje de maneira diferente, por que imputá-lo exclusivamente no crime hediondo? Por que não se discutir, então, a maioridade plena, civil, onde esse jovem possa votar e ser votado, onde esse jovem possa dirigir, onde esse jovem possa usar álcool, onde esse jovem de fato possa se responsabilizar pelos seus atos, e não exclusivamente por um crime hediondo, porque aí, dentro dessa perspectiva, aí é um modo de pensar meu, você bota uma cortina de fumaça naqueles delitos aceitáveis socialmente, como, por exemplo, o meu filho falsificar a carteira de identidade para entrar na boate, que seria falsidade ideológica, mas aí não é um crime hediondo, portanto, ele não estaria imputável. O meu filho pegar o meu carro na garagem quando eu estou dormindo para dar uma volta na cidade e, de repente, atropelar uma pessoa ocasionalmente. Não seria um crime hediondo, ele não seria imputável. Então, assim, dentro do direito, agora fugindo até mesmo da questão da delegada em si, mas da profissional do direito,
Por que se não debate, de fato, uma maioridade plena e apenas nessa questão do hediondo? Não há que se duvidar que o jovem de hoje, 2015, não mudou muito. Não é o jovem de 1940, que é a época do nosso Código Penal, né? E que também em outros países, como Argentina, Bolívia, Alemanha, França, a maioridade penal ela é atingida com 12, 14, 16 anos. Agora, com relação ao fato que você me perguntou, professor, de que, porque eu entendo, assim como você também acabou de falar, que devia ser uma redução total, tanto da maioridade civil quanto da maioridade penal, porque a gente não pode só exigir, né, deveres, a gente tem que também dar direitos. Eu acho que justamente, se o jovem é um jovem diferente, mais maduro, mais consciente, mais preparado, ele é preparado para gozar dos direitos e dos deveres. Existem alguns casos de emancipação aos 16 anos, emancipação civil. Certo. Que eu acho que é mais ou menos nessa linha que eles estavam querendo fazer a PEC no sentido dos crimes hediondos, né? Que por conta da maior gravidade do crime hediondo, o jovem seria punido mais severamente. Indelicadamente pedindo que você faça uma reflexão em 1 minuto, porque o nosso tempo não é reciclável, se é que isso é possível. Como é que você pensa isso e pode fazer até uma espécie de encaminhamento para o final, professora? Eu penso que nós estamos vivendo um momento em que, na minha concepção, e nos vários estudos que têm, inclusive, sendo apresentados diariamente, nós não podemos falar de redução da maioridade penal hoje. Nós precisamos pensar que o Estatuto, ele pensou todas as medidas e encaminhamentos, e que não foi aplicado no Brasil. Eu acho que nós não temos como avaliar a redução da menoridade penal no Brasil, porque não foi aplicado o Estatuto desde 1990, como de fato deve ser aplicado. Falta políticas públicas, falta reconhecimento de que o Estado não está cumprindo, falta comprometimento da classe política, e os que estão defendendo a redução e querendo remendos, eles não estão preocupados porque eles não conhecem a realidade. Não vão nas periferias e não vão nos presídios. Então é isso, a gente conversou com a delegada da Delegacia de Segurança e Proteção ao Menor Infrator de Teresina, Thaís Paz, e a professora do Departamento de Serviço Social da UFP, Maria Dalva Macedo. O Educando Consciência chega ao fim e a gente agradece pela contribuição de vocês. Lembrando ao ouvinte que na próxima sexta-feira a gente tem um compromisso marcado às 6h30 da noite. Agradeço a presença de vocês. Muito obrigado, delegada. Muito obrigado, professora Dalva. E para finalizar, antes da hora do Brasil nos cortar, nós temos aqui a música de Charlie Brown Jr. e Falcão, chamada Não É Sério. Muito obrigado e bom final de semana.